Então vamos falar sobre a temática de hoje, né? As pessoas hoje, elas buscam emagrecer, têm esse grande desejo de melhorar a saúde, bem-estar, melhorar a estética, né? Diminuir a barriguinha, recuperar aí o guarda-roupa. Só que enfrenta esse grande desafio, esse grande problema hoje que é os males da ansiedade, do estresse. E geralmente a gente tende a buscar descarregar tudo isso, né? Que a gente vem sentindo, sentimentos difíceis da gente estar lidando na comida. E a gente usa o alimento, né? Principalmente na grande parte das vezes as pessoas usam alimentos mais doces, né? Devido ao prazer que gera. Porque todo esse problema que a gente enfrenta, nós buscamos na comida como uma forma de recompensa, como uma válvula de escape, para poder equilibrar essa balança que a gente vem enfrentando de sentimentos que acabam dificultando o nosso processo, para que a gente consiga de fato ter resultados. Mas a gente busca na alimentação uma forma de recompensa para amenizar um pouco todos esses efeitos que a gente vem sentindo, né? Todo esse sentimento que vai nos consumindo. E um dos fatores que eu percebo que as pessoas têm enfrentado dificuldades, né? E isso gera mais ansiedade ainda, é a dificuldade com organização. E isso seja em qualquer área da vida, né? Desde, por exemplo, se organizar para conseguir melhorar a alimentação, desde se organizar para conseguir, aos poucos, experimentando atividades, exercícios físicos, atividade física, para poder conseguir de alguma forma melhorar esses resultados, né? Porque na grande parte das vezes a gente observa que as pessoas dizem não ter tempo hoje para se exercitar, para melhorar a alimentação, e a dificuldade também em se organizar, ela nos gera mais ansiedade e mais estresse ainda. E tudo isso causa sentimentos, e esses sentimentos tendem a nos consumir, e aí a gente vai naturalmente buscar aí na comida uma recompensa para diminuir esses efeitos. E a ansiedade é um dos fatores que mais dificulta tudo isso hoje nas pessoas, né? Então, bom dia, mãe, tô vendo o comentário da senhora aqui agora. Gratidão pela senhora estar participando. E a gente busca então na ansiedade. A ansiedade é um dos sentimentos que mais nos consome hoje, né? Devido a tudo isso, a organização ela nos faz por conta desse processo de dificuldade que a gente tem de se organizar. Isso nos gera muito mais ansiedade. E a gente vai buscar aí na comida uma forma de amenizar isso, né? Dificilmente a pessoa que sente ansiedade e não busca na comida. A grande parte das pessoas elas vão buscar na comida, e principalmente nas comidas que são mais carregadas de gordura e de doces, né? Isso vai dificultar o nosso processo de emagrecimento e, consequentemente, vai nos impedir de alcançar aquele resultado que a gente tanto deseja. E um outro ponto também é que isso é tão interessante que essa vontade de comer e esse descarregar, ele tá ligado se a gente for voltar para a nossa espiritualidade, a nossa crença que nós temos em Deus. Não é à toa que um dos mandamentos de Deus, que é princípio, é a gula. Então, se a gente tem essa dificuldade em controlar os nossos desejos, principalmente esses anseios que a gente vai buscar na comida, a gente tende a transmitir aí um dos mandamentos que Deus pede para que não tenhamos gula, né? Para que tenhamos aí uma moderação ao comer. Mas nós temos essa dificuldade de nos abster desse anseio pessoal, né, interior nosso, de lidar com tudo isso. E é natural que a gente vai conseguir, e é natural que a gente não consiga, então, alcançar esse resultado do emagrecimento, porque é uma lógica, né? Se a gente comer muito, além do suficiente que nós precisamos, o nosso corpo vai automaticamente acumular isso e não vai ter outra coisa a não ser a gente estocar isso dentro de nós, no nosso físico, e aí a gente vai só aumentando, aumentando. E aí não tem como conseguir recuperar o guarda-roupa, conseguir recuperar a autoestima que nós tínhamos, porque a gente vai vendo na nossa imagem um corpo, uma estética que a gente não gostaria. E um outro ponto também é que nós temos dificuldades de definir prioridades. Então, qual é a nossa prioridade? Se eu desejo, então, melhorar a minha saúde, meu bem-estar, se eu desejo, de fato, emagrecer, então, só que eu não estou alinhado com isso, não estou conseguindo seguir uma sucessão de ações que me permite ter esse resultado, então eu estou tendo dificuldades em definir uma prioridade para mim hoje. Então, um dos grandes pontos também é a falta de definir prioridade. Então, o que de fato eu priorizo nesse momento? Qual que é a minha prioridade? O que eu estou buscando de resultado? Porque se eu defino esse objetivo, né, de melhorar a minha estética, só que eu não estou conseguindo lidar com a minha ansiedade, estou descarregando tudo na comida, eu não estou conseguindo definir minha prioridade. E a falta de definir essa prioridade, com o que de fato eu quero hoje, também vai dificultar para que eu consiga ter esse resultado que eu desejo. Então, definir prioridade é muito importante para que nós tenhamos e continuemos nessa caminhada para conseguir ter esse resultado que a gente deseja.
E um outro ponto também é não conseguir falar o não. E não só o não, às vezes para uma outra pessoa, quando ela te convida para um jantar ou para um almoço, não que você não precise, não que você deva falar não, mas se você tem essa dificuldade ou se você quer ir até esse evento, mas você tem dificuldade de falar não pro momento onde a pessoa te oferece um alimento, mas você sabe que aquele alimento ele não está alinhado com a tua prioridade hoje, essa dificuldade nossa em falar não para as coisas e principalmente falar não para nós, porque quanto mais a gente consegue dizer não para os nossos desejos, por conta da ansiedade que é gerada, mais dificuldade nós teremos de fato conseguir alcançar esse objetivo que nós temos hoje. Então, quanto mais eu consigo dizer não, não só para mim, mas para os outros também, seja quando as pessoas me oferecem algo para mim comer, seja para outras situações também que não estão alinhadas com o meu objetivo hoje. Então, se eu quero emagrecer, só que eu não estou conseguindo falar não para essas coisas, que se eu disser sim, elas não vão me levar, não vão me aproximar desse objetivo que eu quero, então eu vou ter essa dificuldade e automaticamente vou estar me distanciando desse objetivo que eu quero. E um outro ponto também é estabelecer limites. Então, se eu tenho essa dificuldade em estabelecer limites, né, se eu vou comer algo, mas eu não estabeleço um limite, eu como simplesmente por comer, pelaquela vontade, e eu nem desfruto do alimento, né, nem saboreio ele, nem sinto, nem vivencio o prazer que aquele alimento me dá. Mas se eu não estabeleço um limite até onde eu vou comer, então a dificuldade de estabelecer limites também para isso é um dos grandes fatores que nos bloqueia também de continuar nessa caminhada, nessa jornada para que a gente continue tendo resultados também. Então, se a gente quer de fato ter resultados, emagrecer, melhorar a nossa estética, nós vamos precisar então estabelecer limites para todos esses pontos que a gente vai ter que enfrentar. Seja na hora da gente comer, dizer não para algo que as pessoas te ofereçam, ou se você dizer sim, mas estabelecer um limite, né? Vou comer uma certa quantidade que eu acredito que não vai me atrapalhar, por exemplo, no meu objetivo, tá tudo bem. Mas nós temos essa dificuldade também em estabelecer limites para tudo isso. E um outro ponto, além de tudo isso, é eu saber fazer boas escolhas. Então, se eu vou me alimentar, será que eu estou fazendo boas escolhas do que eu escolho colocar no meu prato para me alimentar? Será que aqueles alimentos que eu estou comendo hoje, eles de fato estão alinhados com esse objetivo que eu quero? Então, se eu quero emagrecer, se eu quero diminuir a minha vontade de comer, por exemplo, será que os alimentos que eu escolho comer e colocar no prato, será que eles estão alinhados com isso? Porque às vezes a gente deseja emagrecer, mas grande parte das vezes os alimentos que nós estamos colocando no prato, e não só eles, mas a quantidade, né? O quanto eu estabeleço de limites, de quantidades daqueles alimentos, eles não estão alinhados com o meu objetivo. Então, eu posso comer de tudo, só que eu preciso estabelecer um limite para o quanto eu como de cada um desses alimentos. Porque se eu não estabelecer isso, dificilmente eu vou conseguir chegar naquele resultado que eu desejo para mim. E um outro ponto é a consciência de saber escolher, né? Então, quanto mais eu me educo, quanto mais eu aprendo quais alimentos seriam melhores para o meu objetivo, seja emagrecer, então, quanto melhor fica, quanto mais eu refino a minha capacidade de saber escolher os alimentos adequados para que eu consiga ter esse resultado, né? Para que a cada dia eu vou fazendo melhores escolhas, eu consiga de fato esse resultado, porque quanto melhor são as minhas escolhas na minha alimentação, são as minhas escolhas em de que forma eu vou me exercitar, por exemplo, para que eu tenha resultados. Então, quanto mais eu refino, quanto mais eu me educo, melhores serão as minhas escolhas em que determinado alimento que eu vou comer, que determinado tipo de exercício que eu vou fazer, quais técnicas que eu farei para melhorar a minha consciência. Então, quanto mais refinado fica a tua capacidade de escolher, de fazer as melhores escolhas para aquele objetivo naquele momento, mais melhores e maiores serão seus resultados e mais rápido você alcança o seu emagrecimento que você deseja. E um outro ponto agora que eu gostaria de explicar para vocês, nessa dificuldade que a gente tem de diminuir essa vontade de comer, né, para a gente de fato ter esses resultados que a gente espera, é a nossa dificuldade de pedir ajuda. Seja pedir ajuda, por exemplo, no quesito do contexto onde a gente vive, né, a nossa família, por exemplo, a gente explicar os nossos objetivos de vida, ou o nosso objetivo no emagrecimento, para as pessoas também tentarem te ajudar, né? Então essa dificuldade nossa de pedir ajuda é um ponto que também dificulta para que a gente consiga ter esses resultados, né? Porque a gente sabe que enquanto seres humanos a gente vive no coletivo, né? A gente vive em grupos, nós temos a nossa família, e às vezes a dificuldade nossa de pedir ajuda, seja
para um membro da família, ou seja até mesmo para nós enquanto profissionais e facilitadores desses processos para as pessoas emagrecerem, a gente percebe que muitas pessoas têm essa dificuldade de pedir ajuda também. Às vezes a gente quer resolver tudo sozinho e nem sempre nós temos essa capacidade, essa habilidade de fazer isso sozinho, e a gente sabe que se nós conseguirmos nos conectar com pessoas que desenvolveram já essas habilidades, essa capacidade de lidar com esse tipo de situação que a gente quer melhorar hoje, mais rápido a gente consegue chegar nesse objetivo que a gente tem desejado. E às vezes essa dificuldade nossa de pedir ajuda é o que também acaba ou nos impedindo de ter esse resultado que a gente deseja no emagrecimento, e também melhorar esse anseio, essa ansiedade que nos faz cada vez mais querermos comer cada vez mais alimentos. Então a dificuldade de nós pedirmos ajuda para o próximo ou para um grupo de pessoas também nos impede às vezes, ou então dificulta e atrasa o nosso processo para que a gente consiga ter esse resultado também. E uma outra coisa também é que a gente quer fazer tudo num dia só, né? Nós temos essa ansiedade até mesmo pelo resultado muito rápido. Então a gente quer o resultado para ontem ou para agora, e nem sempre é assim. Eu sempre falo que às vezes as pessoas querem perder, seja 3 quilos, 5, 10 quilos, e elas levaram um tempo para adquirir esse peso. Então é natural que nós também vamos levar um tempo para eliminar esse peso. Então esse desejo, né, não precisa ser feito tudo isso, e não é conquistado tudo isso em um dia só. Então nós vamos levar, talvez tenha pessoas que levem 1 mês, 2, 3, 6 meses. Cada um tem o seu tempo, cada um tem um grau de energia que coloca naquilo para ter resultados, e até mesmo o fato da gente se comparar é um ponto que nos atrasa, porque a comparação, ela quando é de um para com o outro, ela nos atrasa daquele que faz essa comparação. Então, se a gente conseguir comparar o nosso resultado no emagrecimento, então se eu comparo, por exemplo, comigo mesmo, que essa semana eu não consegui nada, mas semana passada eu consegui eliminar 1 quilo, eu sei que se eu conseguir semana passada, nessa semana eu não consegui, o que talvez eu tenha feito, então quanto mais eu desenvolvo essa capacidade de consciência, o que será que eu fiz que semana passada eu consegui e essa semana não fiz e travou meu resultado? Então, eu me comparar apenas comigo mesmo também me ajuda a ter mais resultados. Então, se eu tentar me comparar com os outros, eu vou atrasar e às vezes vou me desanimar ao ponto de talvez até desistir de um processo para que eu consiga emagrecer. Então, essa dificuldade da gente se comparar também nos atrasa bastante em todos esses resultados que a gente deseja. Marilúcia, eu estou vendo aqui agora o teu comentário. Desculpa não ter respondido antes. Então, eu vou responder agora. O açúcar, né? O açúcar ele entra em vários pontos que eu toquei aqui na live. Por exemplo, um dos fatores que, quando a gente está ansioso, né, a gente vai querer buscar, então, uma das coisas da vontade de comer é no açúcar. Então a gente vai querer comer mais açúcar. E não que o açúcar tenha que ser eliminado, né? Ele entra, por exemplo, naqueles tópicos onde eu disse, será que eu estou me educando, estou sabendo fazer melhores escolhas? Então, se eu sei, por exemplo, se eu me eduquei, aprendi que o açúcar ele não precisa ser totalmente eliminado. Se eu gosto, se eu tenho prazer por ele. Então, será que não tem melhores escolhas de açúcares que eu posso usar? Que mesmo assim, eu tenho prazer. Mas será que, se eu usar um outro tipo de açúcar, será que o impacto no resultado que eu desejo, será que não vai ser menor? Então, qual escolha de açúcar, por exemplo, eu posso fazer hoje que não vai me dificultar no meu emagrecimento e vai ser melhor do que se eu deixasse. Por exemplo, eu sei que o açúcar branco, o açúcar refinado, ele não é legal, não só para mim que quero emagrecer, mas ele não é legal para minha saúde em geral. Será que não teria um outro tipo, né, uma escolha melhor de açúcar, que eu ainda assim vou ter prazer em usar, mas que vai me ajudar nesse processo, né, nesse objetivo que eu desejo alcançar? Então, a gente encontra hoje diversos tipos, né? Seja o mesmo açúcar, mas num outro tipo, né? A gente tem aí o açúcar demerara, o açúcar mascavo, e outros N tipos de açúcares, que é melhor, é uma escolha melhor para mim que estou desejando emagrecer e também para mim ter mais saúde, né, e bem-estar, do que eu optar pelo açúcar branco. Mas digamos então que eu não quero assim eliminar o açúcar branco. Tá tudo bem. O que eu posso fazer agora é tentar controlar a quantidade. Então se hoje, por exemplo, eu vou tomar o café, eu preciso colocar uma colher de sopa de açúcar no café, que tal eu me propor agora a colocar uma colher de sopa mais uma colher de sopa rasa? E isso eu faço por 1, 2 semanas. Que tal daqui 2 semanas que meu corpo, meu paladar já se adaptou àquilo, que tal eu tentar colocar meia colher de sopa? E aos poucos eu vou reduzindo a quantidade, meu corpo ele vai se adaptando a isso,
E talvez daqui um mês, dois, que eu já vou começar a ver resultados, que tal agora eu começar a buscar uma outra fonte? Então, que tal eu tentar trocar o açúcar branco pelo açúcar demerara? E aí eu, novamente, ir conduzindo a quantidade para o meu corpo se acostumando. Porque pode ter certeza, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais do açúcar. E pode ser que leve 1 ano, 2 anos, isso varia de pessoa para pessoa. Mas você vai ver que quanto menos você se tornar dependente do açúcar, maiores serão seus resultados no emagrecimento. E isso mostra também que você vai se tornar uma pessoa mais controlada no seu nível de ansiedade, nos seus desejos, e isso vai diminuir essa vontade automática de comer, né, descarregar um pouco desses sentimentos na comida. Então, isso também, esse processo, vai fazer você se tornar uma pessoa mais controlada. Então, automaticamente vai te ajudar em todos esses pontos, se você conseguir ir lidando com isso. E não precisa se julgar se você tem um pouco de... no início seja mais difícil de enfrentar tudo isso. É natural, cada um tem seu tempo. O mais importante é que a cada dia você vai ver que você vai evoluindo e vai melhorando cada vez mais. E um outro ponto aqui que a gente estava falando sobre um dos fatores que levam as pessoas a se tornarem, né, mais ansiosas e se descarregar na comida é a nossa dificuldade de se organizar e se tornar um escravo da nossa agenda. Às vezes a gente não consegue organizar bem a nossa agenda, né, em todos esses compromissos que a gente vai fazer, e a gente começa a criar uma desorganização, né, e isso vai promover mais ansiedade, mais estresse. Então, se a gente conseguir criar um sistema onde a gente consegue ser mais organizado com a nossa agenda, consiga fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade, isso automaticamente vai melhorar também vai facilitar para mim para que eu consiga ter menos ansiedade, menos estresse em lidar com esses eventos da minha agenda, né? Então, uma dica legal é, por exemplo, né, na próxima semana, qual seria uma forma de eu conseguir melhorar e organizar a minha agenda para que eu tenha menos estresse, menos ansiedade? Uma dica simples é organizar todas essas atividades, esses compromissos, em 3 categorias. A primeira categoria é o que? São as importantes, que são principalmente importantes para os meus objetivos. E, em segundo plano, para com os meus também, para a minha família, para as pessoas que eu considero que são importantes para mim. E as circunstanciais, que são aqueles compromissos que não são importantes para mim, mas de alguma forma eu faço para poder ajudar as pessoas também. E em terceiro plano vem as urgentes. As urgentes são aquelas que eu adiei. Eu fui postergando, e chega uma hora que não tem jeito, né? Tudo tem um prazo a ser cumprido, que ela vai se tornar urgente. E as urgentes são as mais perigosas, porque as que nos vai gerar mais ansiedade. Então, se eu conseguir me programar, uma dica também é eu tentar organizar minha agenda a cada 3 dias, por exemplo, eu consigo antecipar, né, na minha mente o que eu vou ter que fazer, e isso vai me dar uma antecipação para que eu consiga encaixar tudo em um certo ponto, onde eu vou colocando por ordem de prioridade, né? Então, as importantes eu faço primeiro, deixo as circunstanciais em segundo plano. Eu tento não adiar todas as importantes, porque quanto mais eu vou adiando, eu sei que essas importantes elas vão se tornar urgentes, mais eu consigo lidar com tudo isso dentro da minha agenda. E um outro ponto também é eu tentar não guardar tudo aqui na minha cabeça. Então, tudo aquilo que eu tenho que fazer, será que eu consigo guardar tudo isso? Porque hoje nós vivemos em um mundo carregado de informações. E se a gente acha que vai guardar tudo na cabeça, dificilmente a gente guarda. E hoje a gente tem a tecnologia para nos facilitar nisso. E às vezes você ainda não tem essa afinidade com a tecnologia, e está tudo bem. Pelo menos coloque em uma agenda, num papel, para que você consiga descarregar aquilo que está guardado aqui na sua mente, para você conseguir esvaziar um pouco isso e se organizar melhor. E eu tenho certeza que isso vai influenciar também vai diminuir, né, a sua ansiedade, o seu estresse, e automaticamente diminuir a sua vontade de comer, e isso vai repercutir nos seus resultados. Isso faz você também não virar um escravo da sua agenda. E evite, assim, fazer compromissos que você acredita que não faz sentido, né? Porque às vezes a gente faz compromissos com coisas que não faz sentido para nós, mas às vezes para agradar os outros a gente acaba fazendo, só que automaticamente quando eu agrado o próximo, talvez eu não esteja me agradando primeiro. Isso vai dificultar também todo esse processo. E às vezes dizer não, né? Porque é um dos tópicos que eu falei também, nessa dificuldade nossa de não conseguir dizer o não, né? Porque quando eu digo não para o próximo, além de me amadurecer, porque eu estou dizendo não, eu estou me amadurecendo, porque esse não é porque não está alinhado com os meus objetivos, eu também amadureço a pessoa. Porque quanto mais eu digo sim, só que esse sim não está alinhado com os meus objetivos, eu vou sofrer internamente, isso vai gerar mais ansiedade, mais estresse, e automaticamente vai dificultar, né? E você vai descarregar tudo isso, grande parte das vezes, na comida também. Oi, Maria Lúcia, vi seu comentário aqui, a internet está caindo, né? Não tem problema, pode ficar à vontade. Às vezes acontecem essas instabilidades mesmo na conexão.
Então, um dos fatores que ajuda também é a gente desenvolver um filtro, né? Onde eu vou filtrar o que eu quero e o que eu preciso. Então, entender a minha real necessidade. Então, o que eu quero para agora, né, de objetivos, aí automaticamente eu vou assumir aquilo que eu quero, que está alinhado com aquilo que eu quero, e esses compromissos eles vão me ajudar a chegar nesses objetivos. Então, para esses compromissos, eu vou dizer sim. Para aqueles que não estão, eu vou dizer não. E eu preciso, a cada dia mais, entender isso. E você não vai ser obrigado a agradar as pessoas. Você primeiro precisa tentar, né, trazer esse amor próprio e buscar entender os seus objetivos, porque tenha certeza que quanto mais você entender quais são os seus objetivos nesse momento, você desenvolver esses filtros do que você quer e precisa naquele momento e o que você não quer e não precisa naquele momento, maior e melhor vai ser essa capacidade sua de fazer escolhas, de dizer não para compromissos que nesse momento não faz sentido e de dizer sim para esses compromissos que faz sentido nesse momento. Então, quanto mais a gente começa a desenvolver esse filtro e refinar ele, maior e melhor serão as nossas escolhas e a gente automaticamente vai conseguindo ter menos estresse, menos ansiedade e menos vontade de comer também, e automaticamente isso vai influenciar nos nossos resultados. E a gente sabe que uma das grandes dificuldades hoje, isso acaba enlouquecendo muita gente mesmo, é essa necessidade de aprovação, né? Então, às vezes a gente ainda não amadureceu o suficiente para dizer não, então a gente sente essa necessidade de agradar a pessoa, né? O que a gente chama hoje de aprovação social. Eu sinto essa necessidade de ser aprovado pelas pessoas. E saiba que você não é obrigado a isso, você não precisa ser aprovado por ninguém, porque Deus já nos aprovou, então o mais importante é isso. E automaticamente você precisa entender quais são as suas necessidades e aquilo que você pode de fato ajudar as pessoas e automaticamente fazer melhores escolhas e não ficar enlouquecido por isso, de às vezes ter que dizer não para alguém, porque naquele momento, né, não está alinhado com o teu objetivo, porque você sabe que se você dizer sim, não vai estar alinhado com aquilo que você quer, isso vai te gerar mais ansiedade, mais estresse, automaticamente você vai ter mais vontade de comer e vai descarregar na comida. Então, quanto menos eu tenho essa necessidade de aprovação, melhores serão as minhas escolhas, e menos estresse, menos ansiedade eu terei e sentirei. E é claro que tudo isso, né, gera também, porque se eu não consigo lidar com tudo isso, automaticamente eu vou sentir o meu corpo mais cansado, né? Porque tudo isso, toda essa energia acumulada, ela vai carregando em nós. Nós vamos ficando carregados com isso, isso vai gerando um cansaço, principalmente mental, e automaticamente depois vai vir para o teu externo, para o teu corpo. E um corpo cansado vai também fazer o quê? Vai buscar na comida uma forma de tentar amenizar isso. E até mesmo isso vai dificultar você a ter um bom sono. Porque a gente sabe que o sono, aquele sono reparador, ele é importante também para quem quer emagrecer. Então, se o seu corpo estiver extremamente cansado, extremamente ansioso e estressado, você também não vai conseguir ter um sono reparador. E a falta do sono reparador vai dificultar você emagrecer também, a diminuir a sua ansiedade, o seu estresse. Então, eu preciso entender e preciso conseguir diminuir tudo isso para que meu corpo sinta, né, menos cansaço, fique menos cansado e eu consiga automaticamente ter um sono mais reparador também, para poder diminuir todos esses pontos aí, né, de ansiedade e de estresse. Aí, vi um comentário aqui da minha mãe agora. Mesmo esta ansiedade sendo muito antiga na nossa vida, ela tem como melhorar? A gente tem muito aquela crença que nos limita, de que... eu vou usar um exemplo aqui que é bem comum, né, que grande parte das pessoas já ouviram, que fala assim, que pau que nasce torto nunca se endireita. E na verdade, todos nós podemos nos endireitar, todos nós podemos nos melhorar, e só que a gente vai precisar desejar isso. E esse desejo ele precisa partir de nós. Então, se a gente tem uma ansiedade antiga, né, uma crença antiga, que nós estamos carregando com a gente até esse momento, que está nos limitando, nós vamos precisar buscar melhorar isso, ressignificar essa crença antiga. Então, por exemplo, se eu acreditava, né, se na minha mentalidade antiga, nessa crença que eu carregava, de que eu precisava, por exemplo, da aprovação dos outros, eu preciso ressignificar isso de alguma forma. Então, dar um outro significado para aquele evento que me gerou essa crença. Então, se eu mudo, eu sei que eu era de uma forma no passado e agora eu sou de outra forma, eu consigo, então, ressignificar isso e dar um novo significado. Então, se eu ouvi de alguém algo e aquilo me gerou uma crença, principalmente uma crença negativa, que eu me senti inferior e me gerou ansiedade e estresse, eu preciso dar um novo significado. Então, se alguém me xingou, se alguém me maltratou, se alguém falou algo para mim que não me agradava, eu não preciso tomar aquilo como verdade. Porque a gente sabe que, e é bíblico isso, a boca fala porque o coração está cheio.
Então, às vezes se alguém te falou algo que não te agradou, é que aquela pessoa, no interior dela, ela não estava bem. Então, uma pessoa que fere a outra é porque, na verdade, ela é uma alma ferida. E ela busca em ferir o outro uma forma de amenizar isso. Então, eu não preciso aceitar isso, eu preciso dar um ressignificado em que talvez naquele momento era o melhor que a pessoa poderia dar. E automaticamente eu consigo mudar, né, essa crença e trazer, tentar de alguma forma trazer isso para positivo, né? De que forma eu poderia aprender com aquilo e automaticamente eu vou me tornando cada vez melhor. Novas crenças vão se instalando, então mudar, sair da crença negativa e ir para uma crença positiva. E também uma outra forma é eu captar essa energia. Então eu capto aquela energia ruim, eu converto ela em uma energia positiva e que vai me impulsionar a ficar melhor ainda. Então eu canalizo, eu capto aquela energia negativa que alguém me fez sentir, converto ela em positivo e canalizo ela no meu corpo para buscar melhorar ainda mais. Então, esse sentimento ruim, essa crença antiga, capto ela, converto ela em uma positiva, canalizo ela como uma energia e transformo ela em algo que vai me ajudar. Então, seja melhorando a minha alimentação, seja diminuindo a minha ansiedade, meu estresse, para melhorar a minha vontade de comer. Então, eu transformo isso em algo que era ruim, em algo positivo. E todos nós temos essa capacidade. Aí o Felipe colocou aqui, tudo bem, Felipe? Rayane, gratidão pela palminha aí, tá? Muito bom ter um feedback positivo de vocês. O Felipe colocou, é necessário dormir 8 horas por dia, todos os dias? Então, Felipe, é muito particular de cada pessoa, né? Tem pessoas que, talvez com 5 a 6 horas, por exemplo, bem dormidas, já vai ser suficiente para que você consiga ter um sono reparador, para que você consiga evoluir no processo aí, para você conseguir emagrecer e chegar nesse resultado, diminuir sua ansiedade, seu estresse. Agora, tem outras pessoas que vão precisar de mais tempo. É fato que, por exemplo, nós que somos homens, em relação às mulheres, os homens, isso já é comprovado cientificamente, nós precisamos de menos horas de sono do que as mulheres para se sentir reparado fisicamente e mentalmente também. E as mulheres já precisam de mais tempo. Então, eu preciso identificar, né, observando no meu corpo. Então, eu vou testar, por exemplo, na próxima semana, eu vou tentar dormir 6 horas por noite e observar como que o meu corpo fica. Aí eu observo, eu acho que 6 horas eu me senti bem, senti que eu estive menos ansioso, consegui lidar melhor com as situações, e eu acredito que 6 horas para mim está ótimo. E às vezes, o que você pode fazer também é ir alternando. Então, vai ter dias onde eu consigo dormir 6 horas, vai ter dias que eu consiga dormir apenas 5, e vai ter dias que eu consigo dormir 9, por exemplo. Então eu consigo equilibrar isso também. Então essa é uma outra estratégia. Se às vezes 6 horas eu ainda não estou conseguindo, e também não estou conseguindo me organizar para dormir mais tempo, e a minha agenda só me permite dormir isso, eu vou tentar organizar dentro da minha agenda uma forma de equilibrar isso. Nesses outros dias que eu consigo dormir mais, então eu vou tentar organizar isso para que eu consiga o quê? Equilibrar na minha agenda. E hoje, por exemplo, para quem gosta de tecnologia, hoje existem desde relógios inteligentes que conseguem metrificar isso, o próprio celular consegue metrificar isso. Então você vai observando quantas horas por noite você dormiu, e aí você vai tentando, por exemplo, nos dias que eu consigo dormir mais. Geralmente as pessoas no fim de semana conseguem dormir mais tempo, né? Então, às vezes, se durante a semana eu só consigo dormir 5 horas, e eu sinto que eu não estou 100% descansado, mas eu consigo, no fim de semana, dormir 3 horas a mais. Então, se eu sentir que, por exemplo, eu fiquei em déficit, em queda de 1 hora durante a semana, e eu consigo, então, imagina, nós temos aí de segunda a sexta 5 dias, então eu tenho 5 horas em déficit. Se eu consigo, por exemplo, no sábado dormir 2 horas e meia a mais, e no domingo 2 horas e meia a mais, então eu consigo o quê? Cobrir essa carência de 5 horas que ficou durante a semana. Então essa seria uma estratégia. Ou então, se eu consigo fazer durante a semana uma pausa no meio do meu dia, seja dormindo meia hora ou seja dormindo 1 hora, que é suficiente para me sentir mais descansado, essa seria uma outra estratégia que você poderia usar e testar para ver se você consegue sentir, né, estar melhor mentalmente, fisicamente, para lidar com tudo isso, e isso com certeza vai impactar no teu resultado. Um outro ponto também que as pessoas às vezes devido a todo esse desequilíbrio na agenda, dificuldade de definir prioridades, por exemplo, pode mandar aí, Felipe, tá? Eu vi que você colocou aí, espera aí, outras dúvidas surgiram, pode ir colocando, que a gente vai falando. Eu vou só terminar esse ponto que eu queria tocar para vocês. Então, devido à nossa dificuldade de priorizar, de colocar, organizar uma agenda, a gente também fica em deficiência em momentos de lazer, né? Então, por exemplo, eu consegui encontrar em mim o que eu gosto, o que me dá, por exemplo, assim, satisfação e que atividades que eu tenho aquele momento de lazer. Então, a falta de lazer também é um fator que nos impede de diminuir a nossa ansiedade, o nosso estresse.
E às vezes a gente está carregado de coisas que às vezes não são relacionadas ao nosso lazer, que também vai dificultar isso. Então, um dos pontos é eu conseguir encaixar na minha agenda e na minha rotina semanal momentos de lazer também, para que eu consiga amenizar um pouco essa balança, onde compromissos, atividades que me geram ansiedade e estresse, e compromissos que me geram o quê? Satisfação, felicidade, que são esses momentos de lazer, que são momentos onde você tem prazer, seja até mesmo comendo, porque isso assim, qualquer ser humano tem prazer em comer. Então, seja, por exemplo, o momento de você sentar em família para se alimentar, por exemplo, também é um momento de lazer. E isso é importante também para que a gente consiga diminuir essa vontade de comer e automaticamente diminua a nossa ansiedade, o nosso estresse. Isso vai repercutindo no nosso resultado. Eu vou só abrir novamente para as perguntas. A Mariluz colocou aqui: hoje eu dormi até mais tarde e não estou legal. Aí, Mariluz, pode ser, por exemplo, diversos fatores, né? Mas pode ser, por exemplo, a qualidade do seu sono, que talvez não tenha sido tão bom, né? Mesmo que você tenha dormido mais horas do que costumeiramente você costuma dormir, né? Então, às vezes, a qualidade do seu sono não foi tão bom. É por isso que eu falo que, às vezes, a gente dormindo menos, só que com mais qualidade, a gente consegue ter um sono mais reparador e automaticamente se sinta, né, com menos ansiedade, menos estresse e mais descansado. E outras vezes a gente dorme mais, só que a qualidade de sono não foi tão bom. E aí, automaticamente, a gente vai se sentir mais cansado, né? Principalmente quando a gente foge da nossa rotina, né? Se às vezes naquele momento, naquele dia, eu tive um dia muito diferente do que eu costumeiramente tenho na minha rotina, e mesmo que eu tenha dormido mais horas, eu provavelmente vou me sentir mais cansado, porque o nosso corpo, devido a todos aqueles eventos que ele enfrentou, diferentes do que ele costumeiramente é acostumado, ele provavelmente ele vai se sentir mais cansado, mesmo que você durma mais. É igual, por exemplo, quando você vai a uma festa, por exemplo, e às vezes você vai dormir mais tarde do que você costuma dormir, só que você acorda mais tarde e dormiu mais do que você costuma dormir. Só que você sente que a hora que você acorda e durante o dia parece que aquele dia fica pesado, o corpo cansado, a mente cansada. Por quê? Porque o teu corpo ele saiu da rotina normal dele. Então ele gastou muito mais energia do que ele costuma gastar, porque tudo que foge da nossa rotina faz a gente gastar mais energia. Então é normal que a gente acorde e fique mais cansado também por conta dessa quebra na nossa rotina, né? Porque o nosso cérebro, principalmente, ele gasta muito mais energia quando ele é exposto a uma rotina diferente do que ele costuma fazer. O Felipe colocou aqui, né? Sobre o emagrecimento da mulher especificamente. Se por um acaso o ciclo menstrual dela estiver desregulado, isso pode atrapalhar? Então, Felipe, pode sim. Tá? O ciclo menstrual, a gente sabe que devido a todo esse desarranjo que causa no organismo, né? Nos hormônios da mulher principalmente, isso vai mexer muito com o emocional. E a gente sabe que um dos fatores que leva a mulher a amenizar um pouco esse emocional que ela está sentindo, geralmente a mulher fica mais emotiva, né? Então, e nem sempre ela vai ter eventos onde as pessoas vão entender e conseguir lidar melhor com esse momento mais emotivo, mais frágil dela. E aí ela vai buscar na comida, né, principalmente, uma forma de amenizar todo esse processo, né, que vai desregular. Também, por exemplo, no nível de energia dela, ela vai sentir mais indisposição, por exemplo, ela vai ficar vai ter mais dificuldade de, por exemplo, se exercitar, ela vai querer comer mais doces. Então, isso tudo, automaticamente, vai aumentar a vontade de comer. Isso tudo vai repercutir no emagrecimento, né, de forma negativa, mas que é uma fase. E se ela não conseguir lidar bem com tudo isso, tá tudo bem, é só um momento. E automaticamente, se ela buscar estratégias para conseguir equilibrar isso, vai ajudar bastante. E conseguir lidar de uma forma que seja apenas uma fase. E não se sentir culpada, e não, por exemplo, chutar o balde e descarregar tudo isso de uma vez. Isso vai fazer com que esse efeito, né, toda essa desorganização no ciclo menstrual, que promove todos esses sentimentos aí, impactam de forma com menos impacto, né, vai causar um menor impacto no emagrecimento dela. Falta do lazer, isso vai também impactar muito na nossa vida, né, a diminuir um pouco o nosso estresse, a nossa ansiedade. E tudo isso nos faz o quê? Insaciável, né? A gente vai querer buscar saciar isso na comida, por exemplo, essa vontade de comer. Só que, como é um ciclo que se repete de forma contínua, eu não vou conseguir parar tudo isso. Então eu vou me tornar uma pessoa insaciável, vou querer comer, 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 e eu não vou conseguir ter o resultado que eu estou desejando. Então eu preciso, né, me organizando aos poucos para conseguir lidar melhor com isso, para me tornar uma pessoa mais saciada. E é automático também, porque o cansaço, ele vai gerar em você, em qualquer pessoa que fica assim, extremamente cansada, uma forma de buscar isso na comida para amenizar isso. Então a vontade de comer vai ficar cada vez maior. E às vezes a gente acredita que quanto mais melhor, né? E nem sempre é assim. Às vezes o menos com mais qualidade vai ser melhor do que o mais com menos qualidade. Então se a gente tivesse que priorizar para impactar mais no nosso resultado,
é mais importante a gente fazer menos, só que com mais qualidade, do que mais com menos qualidade. Seja, por exemplo, optando por menos alimentos na minha alimentação, mas alimentos com mais qualidade, ou tendo alimentos que não são muito bons, mas eu consigo equilibrar a quantidade deles. Automaticamente isso vai repercutir de forma positiva nos meus resultados. Até mesmo, por exemplo, fazendo escolhas de lazer, então ter menos atividades de lazer, só que atividades que geram uma qualidade muito melhor para mim, isso vai impactar muito mais do que se eu colocasse um leque gigante de atividades que eu tenho que me dá lazer, só que a qualidade é muito baixa. Assim também no sono. Se eu conseguir criar um ambiente, um ecossistema, onde eu consigo ter um sono reparador, mesmo que eu durma menos, né, menos quantidade, só que a minha qualidade do sono é melhor, isso vai repercutir muito mais positivamente nos meus resultados. Então sempre o menos com mais qualidade é mais. E isso vai fazer com que eu aplique, né, automaticamente isso na minha vida e automaticamente vou vendo essas mudanças positivas. É claro que a gente sempre fala assim que 1% por dia, né, essas mudanças, a gente não consegue lidar bem com mudanças muito drásticas da noite para o dia. Então, uma mudança bem gradativa, dia após dia, 1% a cada dia, isso é uma das melhores estratégias para mim conseguir ajustar tudo isso para que eu consiga ir adequando, né, essas atividades, todas essas ações que eu preciso para ter mais resultado. Então, bem gradativo, eu vou conseguindo lidar melhor com tudo isso. E aí, automaticamente, eu não vou mais enfiar o pé na jaca, não vou mais chutar o balde e lidar com tudo isso de uma forma muito drástica e que impacte muito negativo em mim, né? Então, se eu conseguir controlar essa ansiedade, esse estresse, essa vontade de comer com todos esses pontos, eu tenho certeza que cada um de vocês vão ter mais resultados. E só que é claro que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de lidar com tudo isso, e o mais importante é que gradativamente eu vou melhorando, né, aos poucos. Eu tenho certeza que a cada dia, se eu coloco uma coisa por dia, eu vou aplicar, por exemplo, uma coisa por dia, ou se naquela semana eu só vou aplicar uma coisa, só que eu vou a cada dia, aquela coisa que eu escolho aplicar, melhorar 1%, tenho certeza que em um mês o impacto disso vai ser muito grande, e um impacto positivo no resultado que eu desejo, no emagrecimento. Então, é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? A gente vai caminhando aí para 1 hora de live. Acho que deu para compartilhar bastante coisa com vocês e espero de alguma forma ter ajudado. No mais é isso. Eu acho que eu finalizo apenas dizendo para que vocês levem a sério tudo isso, todo esse processo, encarem e levem a sério e se comprometam com vocês mesmos. Não precisa se julgar, se estressar, criar mais ansiedade se naquele momento você não conseguiu fazer tudo aquilo, mas encarar o processo de forma gradativa, sem se julgar, sem se bater, né, bater no sentido figurado, quero dizer, mas ir aos poucos, gradativamente, melhorando. Eu tenho certeza que os resultados vão vir. E apenas é uma questão de tempo, né, até automaticamente eu conseguir lidar melhor com tudo isso. Porque quanto mais eu vou evoluindo no processo, tudo isso vai ficando mais fácil de lidar, né? Meu cérebro ele vai aprendendo, a minha mente vai ficando mais equilibrada, e eu vou se tornando aí o meu próprio senhor, né? Não vou me tornando mais escravo dos meus sentimentos, e automaticamente eu vou conseguindo lidar com tudo isso, e é uma questão natural eu conseguir ter mais resultados de emagrecimento e conseguir controlar mais os meus anseios, as minhas vontades de comer para poder equilibrar esses sentimentos que eu venho sentindo. É uma questão natural, é apenas que exige um tempo para que esses efeitos aconteçam.